O julgamento no STF do pedido de habeas corpus de Lula é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o jurista Miguel Reale Júnior, professor titular livre-docente da Faculdade de Direito da USP, com extensa e densa carreira na vida pública nacional. Foi secretário de Estado no governo de São Paulo por 2 vezes, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, autor de diversos livros de doutrina e de uma coletânea de pareceres jurídicos e é um dos autores do pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muito obrigado, professor, por estar conosco. E um dia hoje, né, de muita expectativa em todo o país e principalmente em relação ao voto da ministra Rosa Weber, né, em que se dizia que ela daria o voto que seria decisivo. Proferiu o voto. Estamos aí 4-1, não em favor a Lula, em desfavor a Lula. Diante dos demais ministros que temos para saber qual será o voto. Qual é a sua expectativa? Ficou decidido? Maria Lídia, boa noite. É uma satisfação estar aqui no dia em que esse habeas corpus é negado pelo Supremo Tribunal Federal. E é negado porque já se sabe da posição dos demais ministros, era sabida a posição dos demais ministros, e, portanto, o Fux e a Carmen Lúcia deverão também negar o habeas corpus. Portanto, para negar o habeas corpus são 6 votos já garantidos certos, né? E o voto do ministro Barroso, o Luiz Roberto Barroso, foi sem dúvida nenhuma até emocionante, né? Porque ele mostra, e nós advogados devemos ter essa visão, não uma visão estreita de olhar apenas o interesse dos nossos clientes. Mas se o advogado é essencial à justiça, ele deve olhar também o interesse da sociedade. Existe um juízo de ponderação, é um número mínimo, como o Barroso demonstrou, de recursos especiais ou recursos extraordinários que são concedidos para absolvição, chega a ser 1%. Só que a possibilidade de você postergar a execução provisória da sentença por via de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, gera a convicção, gera a certeza na sociedade da impunidade. Porque são recursos que vão demorar muitos anos, 5, 6 anos. Quando vier a solução negativa, aí que se vai aplicar a pena. Mas quando se vai aplicar a pena, está prescrito. Ou o fato já deixou de... a resposta penal. Porque é fundamental para a sociedade que exista um direito penal que seja eficaz. Eficaz no sentido de ser aplicado. Porque se ele não é aplicado, esse é um malefício para toda a sociedade. A sociedade vai se sentir insegura, a sociedade não vai acreditar que o Estado está cumprindo com o seu dever de punir. Porque ele pune não vingativamente, mas ele pune para a proteção da sociedade contra os atos ilícitos. E o argumento que a aplicação da sentença após julgamento em segunda instância é um desrespeito a um princípio que é básico em direito, que é a questão da presunção da inocência. Nesse sentido, o tribunal passa por cima da base de um preceito constitucional? Não, pelo contrário, no inciso 51 da Constituição, inciso 51 do artigo 5º, diz lá: não haverá prisão a não ser em flagrante e por ordem da autoridade judiciária. Não está dizendo que a prisão depende do trânsito em julgado. Mais abaixo se diz, né, ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado. Culpado para quê? Culpado para ser considerado reincidente. Culpado para perder os direitos políticos. Mas não para execução da sentença, porque se for isto, com o sistema brasileiro de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, se posterga a resposta penal em prejuízo de todos, em prejuízo de toda a sociedade. E aí há uma imensa descrença no judiciário, uma imensa descrença, cria-se o que eu posso dizer uma anomia. Ou seja, já que a lei não é aplicada,
por que eu vou respeitá-la? É interessante, o senhor falou da credibilidade. Na realidade, o Supremo estava aí com todos os olhares voltados para ele. As decisões com um toque político muito acentuado, o que se chama da politização da justiça, vinha acontecendo de forma recorrente e com isso, a credibilidade no Supremo e o argumento de que ministros estariam votando segundo suas concepções políticas pessoais e não com base no preceito legal como guardião que cada um deles é da Constituição. Com uma decisão como a de hoje, fica resgatada, ao menos em parte, essa credibilidade para quem pensa assim? Muito boa a sua pergunta, exatamente. Se a decisão fosse contrária, vamos raciocinar, haveria uma descrença da justiça, haveria uma descrença no sistema de repressão penal que todo país tem que ter para dar sensação, pelo menos sensação de segurança. Então, e o pior seria um habeas corpus decidindo assim, sendo o paciente, sendo o réu, objeto desse habeas corpus, o Lula. Portanto, a noção clara que ia passar é que a justiça não é igual para todos. Foi feita uma justiça privilegiada para ele. Quer dizer, agora, supondo que isso vá mas até não o fim, se fere né? o princípio da presunção de inocência, voltando à sua questão anterior, porque toda a questão de mérito já foi decidida na primeira e na segunda instância. E como destacou Alexandre Moraes na votação e o Barroso, não há documento internacional de direitos humanos ou Carta Internacional de Direitos do Homem que exija que haja o trânsito julgado para o início da execução da pena. Não dá. E se nós formos fazer uma ponderação, se existe 1%, menos de 1%, de decisões dos tribunais superiores modificando a sentença de segunda instância, nós iremos fazer o seguinte: para este 1%, nós vamos colocar a sociedade toda em risco, nós vamos colocar a sociedade em receio e medo absoluto de que a lei penal não existe porque ela não é eficaz. Imagine, a sensação que se tem já no país é esta, e isso não pode prevalecer. Não é? Eu falo isso como advogado. Eu, como advogado, eu tenho que ver o interesse da justiça com olhos mais abertos do que senão o interesse de um cliente A, B ou C meu. Agora, para encerrar, olhando para o futuro, se de fato, ao final do julgamento de hoje, não for concedido o habeas corpus solicitado pela defesa do presidente Lula e ele, segundo aí os preceitos legais, ele for preso, Lula poderá registrar a candidatura à presidência da República, como o PT já disse que vai manter? Para encerrar. Bom, primeiro, ele é ficha suja, portanto, isso é fato que a concessão ou não do habeas corpus não interferiria. E que ele é ficha suja. É conclusivo esse entendimento? É conclusivo esse entendimento. A lei da ficha suja foi, inclusive, reconhecida constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e estabelece que a condenação em segunda instância leva à impossibilidade da elegibilidade. Ele não poderá ter registro. E muito mais ainda se ele for preso ou se ele fugir de uma mandado de prisão. Ele diz que não existe essa hipótese. Não sei. Eu tenho dúvidas. E aí, sim, é evidente que ele não poderá ser candidato. Seria um exemplo absolutamente negativo que um homem condenado a 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro e preso fosse candidato à presidência da República. Okay. Não é? Ou mesmo que não fosse preso, fosse candidato à presidência da República. O que vai fazer quando a condenação se afirmar? Vão deixá-lo preso em prisão domiciliar no Alvorada? Com um presidente com tornozeleira eletrônica? Não. Seria um ridículo mundial. Né? Então, evidentemente que, eu ponho até no termo de ridículo, mas seria uma afronta ética absoluta. Okay. Portanto, eu creio que nós nos salvamos de uma boa. E eu agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Mariane.